Olá, meu nome é Derek Gustavo Bonatti, eu tenho 15 anos de idade e estudo na Escola Estadual Carolina Augusto Serafim, no interior de São Paulo, aqui em Rio Claro. E eu faço Iniciação Científica Júnior na Unesp, que é uma universidade aqui de Rio Claro. E a minha orientadora é a Suzete Afonso. E a gente é financiado pela CNPq, porque eu fui medalhista na Orion, a Olimpíada Rio Clarense de Matemática, em 2023. E desde já agradeço por estar participando desse evento. O nosso projeto é o método de exaustão, com uma abordagem para as pessoas que possuem TIA, transtorno espectro autista. Muito que bem, a gente primeiro tem que entender o que é o método de exaustão. O método de exaustão ele era utilizado por antigos gregos. O exemplo é o Eudoxo e o Arquimedes. Eles utilizavam esse método para inserir formas geométricas dentro de polígonos, ou de circunferência, que é um exemplo da imagem que está aparecendo aí para vocês. A circunferência ela era um dos maiores mistérios da antiguidade, e eles não possuíam as formas modernas que a gente tem hoje. Então era muito difícil chegar pelo menos perto da área de uma circunferência. Mas se não fosse o método de exaustão, provavelmente a gente não teria esse método avançado hoje em dia. No caso da área, a gente tem a área igual a πr ao quadrado. Podemos enxergar isso no nosso dia a dia, nas aulas de matemática da nossa escola. Às vezes a gente não entende nada quando as coisas são escritas no quadro. Mas quando é mais visual e quando tá mais como se fosse na cara e mais fácil da gente entender e de uma forma dinâmica, a gente consegue aprender muito mais. Isso não acontece só com pessoas que têm autismo, espectro autista. Acontece com pessoas que não gostam de matemática. E isso é normal, porque a gente não gosta daquilo que a gente não entende. E a partir do momento que a gente deixa algo mais ilustrativo, a gente consegue entender melhor. E é isso que a Ruddigon, que é uma escritora, ela escreveu das pessoas que têm espectro autista, que elas entendem melhor com coisas visuais e com coisas que utilizam mais da forma ilustrativa. Tanto que a parte do cérebro das pessoas que têm espectro autista, a mais envolvida é a parte que consegue reconhecer formas, a parte que consegue reconhecer padrões. Então, de acordo com ela, as pessoas que têm espectro autista conseguem entender melhor coisas que são dinâmicas e que são visuais. E como que esse projeto entra dentro deste evento? Bem, o GeoGebra eu vejo ele como um site não apenas só de geometria. Também eu vejo como um lugar para você deixar mais liberta a sua criatividade artística ou também o seu entendimento sobre a matemática. E bem, o modelo que a gente criou, no caso, eu utilizei bastante das aulas do professor, que ele tem um canal no YouTube Matomática, que é o Everton Lobo, é o nome do professor. E ele posta bastante coisas sobre aulas de matemática, tem muita coisa da hora lá. E ele trabalhou bastante com o GeoGebra também, há bastante tempo atrás. Então foi muito interessante ter entrado no canal dele para dar uma olhada, porque a partir dele eu consegui ter um horizonte maior. Porque antes eu só utilizava nas aulas mesmo de matemática, o GeoGebra, para fazer o cálculo de uma função do primeiro grau, uma função afim, né, no caso, e de vez em quando uma função do segundo grau. Só que ele conseguiu abrir esse horizonte, mas eu também não foi só por causa dele, né? Eu também dei uma explorada, consegui dar uma olhada maior e foi muito interessante. Então, se for interessante deste modo que eu estou vendo, eu acho que vai ser muito importante utilizar isso com pessoas que têm espectro autista, porque prende muita atenção dessas pessoas, tanto que eu utilizei esse modelo que a gente criou com pessoas da minha escola que possuem autismo, e elas conseguiram compreender melhor do que se eu fosse passar, no caso, num quadro, para eles na lousa. E através desse pensamento, a gente criou mais ou menos um plano de ensino para uma pessoa que tem espectro autista. Muito que bem, a gente pelo menos acredita que 1 hora mexendo no GeoGebra já seria muito importante para o desenvolvimento do estudante que tem espectro autista. Porque se ele explorar dentro do GeoGebra, ele vai ter uma maior compreensão daquilo que ele está mexendo. Então vamos supor que a pessoa que tem espectro autista ela já tenha conhecido o GeoGebra, ou se não, vai ter que ser apresentado e tem que ser explicado o que se trata. Porque também não devemos soltar alguma coisa na mão de uma pessoa e não contar o que se trata daquilo. Sendo que o GeoGebra não é apenas só um site de geometria, é um site para você liberar a sua criatividade. Então, muitas vezes ele é só baseado em algo muito parado, algo só
escrito, mas não, o GeoGebra é muito mais que isso e tem que ser tratado isso. Então, os estudantes que trabalharem pelo menos 1 hora, os estudantes que têm espectro autista trabalharem pelo menos 1 hora dentro do GeoGebra, já consegue liberar bastante criatividade e dá pra conseguir entender muita coisa só em 1 hora. Então imagine se fossem 2 e aprender o dobro. Então é muita coisa que dá pra aprender no GeoGebra em pouco tempo. E utilizando o modelo que a gente tem aí, que está aparecendo para vocês, a gente tem um círculo, uma circunferência de raio 1. A partir disso, o estudante ele pode encontrar o valor da área aproximado, né, com o valor exaurido. E uma coisa muito interessante é que quando a gente dá um zoom e chega cada vez mais perto do lado do polígono, a gente vê que ele nunca vai encostar na circunferência totalmente. Ele pode chegar muito perto de encostar, mas nunca vai encostar completamente. Isso é algo muito legal e é muito interessante de se pensar e de se compreender o número π, porque é um mistério, sempre foi um mistério π. Então é uma forma de deixar ele mais visual. Nesse modelo a gente utilizou nada mais e nada menos do que a função, utilizando o cosseno, o seno e a tangente para conseguir fazer a curvatura, e depois a gente utilizou uma sequência utilizando o π para fazer o lado e depois consequentemente fazer o outro e o outro. A questão é que a gente só escolhe a quantidade de lados que a gente tem que colocar ali, porque o GeoGebra já disponibiliza essa questão da função e essa questão da sequência. Então é muito importante isso, e eu acho muito legal o GeoGebra fazer isso, porque ele disponibiliza um horizonte para quem não conhece, né? No caso eu não conhecia essa questão da função, do seno, cosseno, tangente dentro para fazer uma curvatura, para conseguir colocar um polígono dentro, e ele deixou muito mais visual isso para mim. Então foi muito interessante ter visto isso. E foi até levado na apresentação de projetos para conseguir mostrar um pouco mais esse horizonte para as pessoas sobre o GeoGebra. E a questão é que dentro desse modelo que a gente fez, dá para reconhecer muita coisa. No caso, eu deixei um limite de até 200 pontos para ter 200 lados no máximo, mas eu poderia ter colocado 500, 600. Só não aconselho eu colocar 1 milhão, senão acho que o meu celular ia pro brejo e até o computador não ia rodar. Então acho que é mais fácil deixar um valor menor, mas a gente sabe que dá para colocar um número de lados muito grande, infinito basicamente. Só que a gente nunca vai chegar no valor exato do π, né? Porque para chegar no valor exato do π teria que ser uma circunferência. E não, a gente está usando polígonos para colocar dentro dessa circunferência. A minha experiência com o GeoGebra foi muito interessante, porque eu consegui entender muito mais daquilo que eu faço, principalmente na escola, porque muitas vezes a gente aprende alguma coisa e não sabe por que ela tá ali, porque a gente não viu ela de um jeito visual, e é algo muito legal que o GeoGebra disponibiliza. Eu não tô falando só isso só para puxar o saco do GeoGebra porque a gente tá no evento de GeoGebra, não. Eu tô falando isso porque é a realidade. Eu sou um estudante de escola pública de Rio Claro, minha situação financeira é boa, não é ruim, e eu não estou reclamando disso, porém a gente tem que entender os nossos confins, né? A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Isso é muito interessante, do meu ponto de vista de um estudante de uma escola pública do interior de São Paulo. Então, eu acho que o GeoGebra pode ser muito bem utilizado, não para escapar de problemas, né, que a gente tem na questão de dar uma aula para uma sala que tem várias pessoas com espectro autista. Não, a gente tem que aprender a lidar com isso, e o GeoGebra pode ser a resposta para isso. Então eu acho que é algo muito interessante de ser trabalhado, e eu estou fazendo questão de levar isso para minha escola, para ver se eles conseguem levar esse projeto mais à frente. Eu vou ver se eu consigo trabalhar mais disso, não ficar preso só ao método de exaustão, e sim fazer pelo menos um projeto no GeoGebra por sala da escola, para conseguir ensinar de uma forma mais dinâmica para minha escola, para ver se dá certo. E se der certo, pode ser algo que vai crescer e muito. Então, eu agradeço desde já, né? No caso, desde o final agora, que foi muito interessante ter participado desse evento. Foi legal eu estar trazendo meu ponto de vista, estar trazendo o que eu aprendi com o GeoGebra, que é muito mais do que só uma plataforma. Então, muito obrigado pelo seu tempo e por ter ouvido tudo o que eu disse. Até a próxima e tchau.